Quanto é que tá o dólar agora, Débora? Deixa eu olhar Tava aqui. 5,40. Vamos atualizar porque sabe que em um segundo tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Vamos ver quanto é Peraí que que tá tá o dólar carregando aqui a agora. página. O dólar tá 5,50. O comercial tá subindo. 5,50. Alta de 0,34%, vale 5,50. 0,34. 5,50. 5,50. Bom, quando a gente, e é importante, a gente sempre ter isso em mente, 5,50. Esse preço aqui, não é que ele interfere quando você fala, eu vou viajar para o exterior e vou tomar um cafezinho de $1, $2, e o cafezinho de $1, $2 fica 5,50, R$11. Né? Não é só isso. Esse preço, ele interfere em muitos preços da economia, você sabe disso, está acostumado a lidar com essa interferência ou essa conexão entre o dólar e a economia brasileira. É dólar e economia mundial. Mas chegou num estágio atual em que a gente começou a achar que certas coisas que são cotadas em dólar, que têm que ser cotadas em dólar, que a tradição mostra que são cotadas em dólar, começaram a se tornar tão caras que a gente começou a ter que mexer nesses preços, olhar para esses preços, interferir nesses preços. E começou a fazer uma confusão em que a gente pode fazer um desarranjo na economia porque a gente está com um desarranjo cambial. Olha só que loucura. A gente sabe que o diesel, que a gasolina, aliás, a gente sabe que os combustíveis e que a eletricidade são altamente tributados. A gente sabe disso. Por que os combustíveis e a energia elétrica são altamente tributáveis? Por que certos produtos são altamente tributáveis, com toda a distorção que isso possa representar? Se a gente fosse pensar no mundo ideal, você só tributaria os produtos finais, ou a maior parte dos produtos finais, para que você não ficasse criando custos no processo produtivo. Mas é muito mais fácil você ir na bomba de gasolina e tributar a gasolina, muito mais fácil você ir na energia elétrica e tributar a energia elétrica, do que tentar tributar a venda do pãozinho de queijo na padaria, a venda do sonho. Deu vontade de comer um pãozinho de queijo. O cafezinho na ponta. Então você tributa antes, porque é mais fácil o controle. As grandes estruturas, as grandes empresas, você vai lá, a Receita Federal vai lá e tributa. Então, você olha os tributos e, obviamente, os tributos são assombrosos nesses produtos, eletricidade e combustíveis, são assombrosos. Mas quando você coloca e calcula o tributo mesmo com ele, dentro dos preços, e a gente já mostrou isso aqui, o preço dos nossos insumos, gasolina, diesel e eletricidade, eles não são chocantes na comparação com o resto do mundo. Então veja, o preço do diesel médio no mundo é $1,08. O preço do diesel médio no Brasil é 88 centavos de dólar. Puxa vida. O preço da gasolina média no mundo é $1,20. No Brasil é $1,11. Ué. O preço do quilowatt-hora no mundo médio é 13 centavos. No Brasil é 12 centavos para doméstico. E para comercial, o jeito que eles calculam é 0,124. No mundo, o Brasil é 0,120. Um pouquinho abaixo da média mundial. Mas não é acima da média mundial. Está na média mundial. Ou seja, em dólar, o Brasil está abaixo da média mundial ou na média mundial? Em geral, abaixo da média mundial. Para diesel e gasolina, abaixo da média mundial, como eu mostrei. $1,08 para diesel contra 88 centavos no Brasil. $1,20 para gasolina contra $1,11 no Brasil. O problema, mesmo que você faça essa conta em reais, vai ser mais barato aqui, né? No mundo é 5,89 o diesel, no Brasil é 4,80. Preço médio, hein, gente? Vai ter gente que vai dizer, opa, eu pago mais, pago menos. Bom, a gasolina é 6,53 preço médio mundial, aqui é 6,09. Então, isso é o preço médio. O problema é que esse câmbio aqui, que a Débora deu pra gente agora, 5,50, já foi 4,50,
já foi 3,50, já foi 2, já foi 1,80, já foi 1 também. Aliás, já foi 88 centavos. O real já valeu mais do que o dólar. Mas vamos lá. Se ele valesse agora 4,40, 4, que algumas pessoas dizem que seria um dólar de equilíbrio, 4,40, a nossa gasolina, em vez de 6, ia continuar a custar $1,11, hein? Só que em vez de assim, $1,11 virar 6,09, ia virar 5 e alguma coisa. O diesel, em vez de virar 4,80, ia virar 3,80, 3,70. Ou seja, o nosso problema é que quando a gente faz a conversão, e tem que fazer a conversão, os preços explodem. E quando eles explodem em reais, mas a gente não é dolarizado, e nem estamos querendo, nem propondo que a nossa economia seja dolarizada, dá um descasamento. O fornecedor do insumo na bomba de gasolina cobra $1,11, e se houver um aumento de preço vai continuar a cobrar $1,11, se houver outro aumento, né, de desvalorização cambial, $1,11, $1,11, e a gente vai ter que botar 5,50, 5,60, 5,70, 5,80, 6, 6,05, 6, e essa maré de reajuste seguia de acordo com um preço que não tem ligação com a nossa renda. E não tem como ter ligação com a nossa renda. Não dá para vender gasolina de acordo com a renda do país. Como ninguém venderia um automóvel de acordo com a renda do país, não dá para vender de acordo com a renda do país. Esse é o problema. O salário é uma variável que é complexa, ela é calculada de um jeito completamente diferente dos preços. Então, por exemplo, tem gente que perdeu o emprego de R$6.000 e está procurando emprego e topa ganhar 3.500. Tem gente que perdeu o emprego de 3.500 e se aparecer um de 2.800 vai ficar feliz. Esses preços, eles não são dolarizados. O salário não é dolarizado. É de acordo, literalmente, com quantas pessoas tem na praça procurando emprego, quanto o empregador precisa desse empregado ou desse profissional, e é isso. E é assim que funciona. Aí você ganhava, como aconteceu com a média do brasileiro, a unidade 1.000 no começo da pandemia, e hoje ganha a unidade 800, ou seja, você perdeu 20% da sua renda, e a gasolina foi lá e subiu 40%, 30 e tantos por cento. E aí, como é que faz? 20 para baixo, 30 para cima. Como é que faz isso? E aí a gente está vendo, e eu estou falando isso de novo, né? Estou voltando a esse tema, que ele é recorrente, porque ele é importante, porque a gente tem que tratar dele. Porque a gente está vendo que há uma discussão no Congresso Nacional para que o governo federal e os governadores, junto com o Arthur Lira e outros políticos, cheguem a um acordo sobre como fazer uma tributação sobre os combustíveis que reduza esse preço. Agora perceba, é bom que discutam, tem que discutir, não dá para pagar esse preço, é absurdo. Mas perceba que a gente vai mexer na tributação porque a gente não consegue discutir o câmbio. E a gente não está discutindo o câmbio, e esse câmbio interfere não só no preço do combustível, a gente não está discutindo o câmbio porque o câmbio só vai ser arrumado, não é na base de uma paulada que o governo possa dar, comprando, vendendo dólar, subindo, descendo juro, não vai resolver por aí. O câmbio é o preço que a gente paga pelo nosso desajuste, assim como a inflação. Assim como, na sequência, a taxa de juros, provocada pela inflação. Então, se a gente está com um câmbio alto, ou baixo, se você quiser dizer, né, a desvalorização do real frente ao dólar, a gente só vai conseguir corrigir isso se a gente consertar a economia. Então, para consertar a economia, a gente precisa fazer um monte de coisas. E aí pode escolher. Pega a lista de projetos do agronegócio, das entidades de agronegócio. Pega a lista de projetos das entidades industriais. Pega a lista de projetos das entidades de comércio. Projetos, eu digo projetos de lei, emendas constitucionais, resoluções, etc., que estão sendo monitoradas por essas entidades de classe que observam o que se discute no Congresso Nacional
sobre o seu setor. Pega a lista de prioridades de todas essas entidades, independente de serem propostas mais à direita, mais à esquerda, mas são temas que têm que ser abordados, que passam pelas reformas, que passam por marcos do setor elétrico, que passam por, enfim, marcos os mais variados. E está tudo parado. As coisas estão andando devagar. Ontem o presidente do Senado deu uma entrevista em que ele falava sobre a nova reforma tributária, a PEC 110. O Rodrigo Pacheco falou a PEC 110, o parecer do relator foi apresentado, etc. Mas a Comissão de Constituição e Justiça não se reúne. Aliás, não se reúne até porque tem lá a indicação que o presidente Jair Bolsonaro fez para o André Mendonça se tornar ministro do Supremo e que o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, está nem aí. Deixa o homem sofrer. Então, esse dólar de 5,50 é a tabela da nossa ineficiência. O dólar a 5,50 é a tatuagem que a gente tem em cada braço nosso da nossa ineficácia, da nossa incapacidade de ter uma economia ajustada. Ah, mas isso é bom para o exportador. Ah, mas isso é bom para atrair investimento estrangeiro? Claro que é bom para atrair investimento estrangeiro. Se você pega $1.000 que você tem lá, você quer comprar uma coisa qualquer aqui, você tem $1.000, você fala, eu vou comprar tudo em sapato no Brasil, $1.000 de sapato. E você trocava por R$3.000, e agora você pega $1.000 e troca por R$5.500, vem cá. Olha quantos sapatos você pode voltar para tua casa comprando, sabe? Comprar tudo em água de coco. Olha quanta água de coco. É muita diferença. Então, a verdade é que para comprar uma fábrica, para comprar uma rede de supermercados, uma rede de farmácias, para entrar numa concessão de rodovia, a gente está colocando menos dólar, a gente está atraindo menos dólar pela quantidade de reais que o ativo vale no Brasil. De forma que o Brasil está se tornando um país cada vez mais barato nesse sentido. Então, as coisas passam a perder valor. E a primeira coisa que está perdendo valor hoje é o nosso poder de compra. Porque o nosso salário diminuiu, os insumos dolarizados, que não tem como não ser dolarizados, inclusive energia elétrica, por razões variadas, vão subindo. A gente os vilões são esses itens que vão comendo parte do nosso salário, da nossa renda. Aí você vê o que aconteceu com carne, você vê o que aconteceu com outros produtos e ao final, e aí, o que a gente faz? Então eu queria chamar a atenção aqui só para esse ponto, para a gente ter isso aqui na cabeça. Quando a gente vê as autoridades discutindo um assunto, nem sempre aquele assunto é exatamente o grande problema. Tem um outro que a gente não consegue resolver. Então, a gasolina, o diesel e a energia elétrica brasileira são altamente tributados. Mas não são os tributos que tornam esses produtos os mais caros do mundo. Porque eles não são os mais caros do mundo. O que torna aquilo impossível para a gente pagar, que fica caro demais, é o câmbio. Baixou um pouquinho o câmbio, o tal do insumo fica um pouquinho mais barato, mesmo com o tributo ficando no mesmo patamar. Então, é o dólar. Parte das respostas do país para os nossos desajustes é o dólar, é o câmbio. A gente tem que acompanhar isso e tem que entender que a gente só vai conseguir resolver isso aqui se a gente ajustar a nossa economia. Não vai ser na mão grande, não vai ser na reunião de dirigentes, vai ser trabalhando, Brasília aprovando, Brasília mudando. Esse é o nó.